Naquela noite específica, enquanto São Paulo seguia no ritmo frenético de buzinas e luzes que piscavam sem intervalo, Eduardo Azevedo entrou no Maison Jardins, tentando mais uma vez preencher o vazio que carregava com o ritual automático de sempre. Um prato caro, um vinho escolhido pelo sommelier e um silêncio confortável demais para alguém tão jovem e aparentemente bem-sucedido. Quem observava de longe podia imaginar que ele tinha tudo sob controle, mas a verdade é que ele se agarrava a esses ambientes como quem tenta se esconder por trás de hábitos caros. Nada ali prendia sua atenção de verdade. Nem o prato perfeitamente montado, nem o celular vibrando com notificações que ele ignorava, nem as conversas sobre investimentos que ecoavam em outras mesas. Ele parecia desconectado de tudo, como se estivesse vivendo no piloto automático, apenas passando por mais um momento igual a tantos outros na sua rotina impecavelmente estruturada. Era difícil perceber isso à primeira vista, mas havia uma espécie de cansaço emocional acumulado, o tipo que ninguém nota até que algo o empurre para fora desse estado. E foi exatamente isso que aconteceu. Num instante que ninguém no restaurante imaginava que se tornaria memorável. A movimentação começou de forma confusa, quase despercebida, como um ruído estranho num ambiente que funciona sempre do mesmo jeito. Alguns clientes franziram a testa, garçons se entreolharam tentando entender, e então a imagem dela surgiu entre mesas e cadeiras. Larissa, pequena demais para aquele espaço, frágil demais para suportar os olhares de reprovação que caíam sobre ela. O vestido rasgado denunciava mais do que a pobreza. Mostrava abandono, descaso e uma resistência que só crianças, em situações extremas, desenvolvem tão cedo. Ela caminhava com passos incertos, segurando o medo no peito como se fosse a única coisa estável que possuía. E mesmo assim avançava, como se tivesse encontrado coragem suficiente só por saber que não tinha mais nada a perder. O salão inteiro pareceu prender a respiração quando ela parou diante da mesa de Eduardo, olhando para ele com um misto de medo e esperança que derrubaria qualquer barreira naquele ambiente tão elitizado. Foi um daqueles momentos em que tudo desacelera sem explicação, como se o mundo estivesse esperando o próximo movimento para decidir o rumo daquela noite. O que ninguém no Maison Jardins esperava era a reação de Eduardo diante da presença da menina. Ele, que sempre mantinha distância de qualquer coisa que fugisse do controle, ficou imóvel por alguns segundos, observando aquele rosto sujo, os olhos enormes e assustados, e a respiração rápida de quem já tinha sido rejeitada muitas vezes antes de chegar ali. O silêncio carregado no salão pressionava como um julgamento coletivo, como se todos aguardassem a repetição do mesmo roteiro. Um cliente rico espantando uma criança pobre. Mas algo no olhar dela mexeu com ele de um jeito que o desarmou por completo, como se tivesse sido atingido por uma memória que estava enterrada há muito tempo. O gerente já se aproximava, pronto para retirar a menina à força, mas a expressão de Eduardo mudou antes mesmo que ele abrisse a boca. Foi um daqueles instantes em que a decisão nasce sem planejamento, sem lógica, só de um impulso que vem de uma parte da pessoa que ela própria quase esqueceu que existia. Quando Eduardo pediu ao gerente que parasse e mandou trazer comida para a menina, o restaurante inteiro entrou num estado estranho de incredulidade. Alguns clientes desviaram o olhar como se aquilo os incomodasse. Outros cochicharam julgamentos rápidos, mas nada disso pareceu importar para o empresário. Ele pediu que deixassem uma cadeira ao lado dele, e apesar do nervosismo óbvio de Larissa, ela se sentou com aquela mistura de vergonha e alívio que só quem vive na rua entende. A comida chegou com certa resistência dos funcionários, mas ela encarou o prato como quem enxerga uma última chance de continuar de pé naquele dia. A forma como ela segurou o garfo
hesitante, tentando não chamar atenção, mesmo faminta, revelou um tipo de sofrimento que não se explica com palavras. E Eduardo, enquanto a observava comer devagar, percebeu que aquela cena estava quebrando alguma armadura emocional que ele tinha construído ao longo dos anos. Enquanto Larissa comia, ainda cercada por olhares desconfiados, Eduardo percebeu algo que não tinha sentido há muito tempo. Uma espécie de responsabilidade inesperada, quase incômoda, mas ao mesmo tempo tão humana que o tirava daquela bolha de rotina perfeita. Era como se aquele momento, tão simples e tão fora do script da vida que ele levava, tivesse puxado ele de volta para o chão. A menina tentava manter a postura, olhando ao redor como se esperasse ser retirada dali a qualquer instante. A cada garfada, seus olhos voltavam rapidamente para a porta, como se garantissem uma rota de fuga caso alguém mudasse de ideia. Essa tensão silenciosa dizia muito mais sobre a vida dela do que qualquer explicação formal, e Eduardo entendeu isso sem precisar perguntar nada. Ele não sabia como agir, não sabia o que dizer, mas sabia que não conseguia simplesmente deixá-la voltar para aquela realidade de onde tinha vindo. Era a primeira vez em anos que algo o mobilizava de verdade. Quando levantaram da mesa, Eduardo sentiu que a situação ultrapassava qualquer limite de gentileza passageira. O gerente tentava se aproximar para formalizar algum tipo de reprimenda, mas ele ignorou completamente e caminhou em direção à porta com a menina acompanhando à distância, como se não tivesse certeza se podia realmente segui-lo. Do lado de fora, o ar frio da noite bateu nos dois, e por um instante houve aquele silêncio desconfortável que acontece quando ninguém sabe qual é o próximo passo. Larissa segurava o próprio braço com força, como se tivesse medo de que qualquer gesto pudesse fazê-lo mudar de ideia. E naquele cruzamento entre hesitação e impulso, Eduardo tomou a decisão que transformaria o resto do seu dia e da sua vida inteira. Ele pediu um carro, indicou que ela entrasse primeiro e, sem anunciar nada, seguiu junto, como se o caminho que estavam prestes a percorrer tivesse sido traçado antes mesmo dos dois se encontrarem. A caminho do apartamento, Larissa observava tudo como quem tenta decorar cada detalhe. Talvez por não acreditar muito que aquilo estava realmente acontecendo. Eduardo manteve o olhar voltado para a janela por boa parte do trajeto, não porque estivesse desconfortável com a presença dela, mas porque estava tentando processar a própria decisão. Ele sempre foi alguém movido por lógica, por cálculos e previsões, mas nada naquela noite tinha seguido qualquer raciocínio racional. Era como se uma parte dele tivesse assumido o controle sem pedir permissão. Quando o carro entrou na Avenida Paulista, as luzes dos prédios refletiram no vidro e, em um momento rápido, ele viu a menina ajeitando o vestido rasgado, como se quisesse parecer menos deslocada. Aquele gesto simples mexeu com ele mais do que deveria. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu que precisava fazer algo que não envolvia contratos, investimentos ou projeções. Algo simplesmente humano. Ao chegar no prédio, a reação dos funcionários do hall foi inevitável. Todos conheciam Eduardo, sabiam que ele vivia sozinho e que sua vida era perfeitamente organizada, quase previsível. Ver uma criança entrando com ele, suja, assustada e agarrada ao próprio braço, criou um ambiente de surpresa que ninguém tentou disfarçar muito bem. Eduardo, porém, passou direto, sem dar margem para perguntas. O elevador subiu lentamente e Larissa ficou olhando o painel luminoso como se estivesse vendo algo de outro mundo. Quando as portas se abriram para o duplex, ela hesitou antes de entrar, segurando firme no batente, como se estivesse diante de um território proibido. Eduardo percebeu a tensão e não disse nada. Apenas permaneceu ali, esperando, dando a ela tempo para decidir atravessar aquela fronteira. Quando finalmente entrou, fez isso com passos pequenos, quase silenciosos,
como quem teme estragar algo só por existir naquele espaço. Dentro do apartamento, Larissa ficou parada perto da porta, como se tivesse medo de avançar sem permissão. Ela observou cada canto com aqueles olhos atentos de quem aprendeu a analisar o ambiente antes de relaxar minimamente. Eduardo percebeu isso enquanto largava as chaves sobre o balcão, e por mais que sua casa fosse moderna, espaçosa e cheia de itens caros, de repente ele passou a enxergá-la de um jeito diferente, como se faltasse vida ali dentro. A menina parecia encolhida diante daquele espaço, como se não soubesse onde colocar as mãos ou os pés. O silêncio entre os dois era estranho, mas não desconfortável. Era um silêncio de adaptação, quase uma tentativa de entender o que estava acontecendo. Eduardo respirou fundo, tentando organizar pensamentos que não faziam muito sentido, porque até minutos atrás ele não imaginava sequer dividir uma refeição com alguém, muito menos abrir sua casa para uma criança completamente desconhecida. Ele foi até o quarto de hóspedes e pegou um cobertor limpo, ainda perfumado do último serviço de lavanderia, e voltou devagar para não assustá-la. Quando ofereceu o cobertor, Larissa hesitou por alguns segundos antes de estender as mãos. A forma como segurou o tecido, quase como se fosse algo frágil demais, entregou o quanto ela estava acostumada a ter pouco, ou nada. Eduardo tentou manter a naturalidade, mas internamente sentiu um aperto no peito, daqueles que aparecem quando algo te golpeia por dentro sem aviso. A menina se sentou no sofá de um jeito rígido, sem relaxar completamente, como alguém que teme ocupar espaço demais. Eduardo não sabia exatamente o que fazer, mas percebeu que a primeira coisa necessária era criar um ambiente onde ela se sentisse segura, mesmo que essa segurança ainda estivesse muito longe da realidade que ela conhecia. Com a menina instalada no sofá, Eduardo percebeu que precisava pensar em coisas básicas que nunca fizeram parte da sua rotina. Comida adequada para uma criança, roupas limpas, itens de higiene, tudo aquilo que ele nunca imaginou precisar providenciar de repente. Ele abriu a geladeira e percebeu que ali dentro só havia opções adultas, refeições prontas, bebidas, ingredientes sofisticados. Nada que uma criança reconheceria como acolhedor. Isso o deixou mais consciente do quão distante sua vida estava de qualquer tipo de convivência familiar. Enquanto pensava no que poderia fazer, viu Larissa observando cada movimento seu com uma mistura de curiosidade e cautela. Essa atenção silenciosa dela o fazia agir com mais cuidado, como se cada gesto que ele desse estivesse sendo medido e avaliado por alguém que aprendeu a sobreviver assim. Ele se pegou escolhendo as palavras mentalmente antes de falar, mesmo sem ter certeza do que dizer. Pouco depois, ele decidiu que seria melhor levá-la até a suíte para que pudesse tomar um banho. Abriu o caminho com passos lentos, sempre olhando para ver se ela o acompanhava. Larissa caminhava atrás, segurando o cobertor contra o peito como se fosse uma espécie de escudo. Quando entraram no banheiro, ela ficou parada diante do chuveiro, observando tudo como se fosse a primeira vez que via um espaço tão limpo e organizado. Eduardo explicou, do jeito mais simples possível, como ligar a água e ajustar a temperatura, mas a verdade é que a maioria da explicação não era necessária. A menina continuava olhando para o boxe com uma expressão que misturava surpresa e receio. Ele então deixou a porta encostada e se afastou alguns passos, dando privacidade, mas também ficando por perto para o caso de ela precisar de ajuda. Foi naquele instante que percebeu que estava entrando em um papel completamente novo na vida. Sem manual, sem preparo, só com a certeza de que não queria deixá-la sozinha novamente. Enquanto Larissa tomava banho, Eduardo ficou parado no corredor, encostado na parede, sem saber exatamente o que sentir. Era como se estivesse vivendo algo totalmente fora da sua realidade, mas que, ao mesmo tempo,
fazia mais sentido do que qualquer reunião ou contrato que ele tinha assinado nos últimos anos. Aquele silêncio vindo do banheiro não era incômodo, era apenas um lembrete de que uma criança que viveu nas ruas talvez não soubesse como reagir a um banho quente sem ninguém gritando por perto. Ele pensou em quantas noites ela deve ter dormido no frio, quantas vezes deve ter se assustado com barulhos que ele nunca precisou enfrentar. Essa comparação involuntária o atingiu de um jeito que ele não esperava. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando no que tinha a fazer amanhã, nem em prazos, nem em números. Só naquela menina que estava tentando, aos poucos, entender que o mundo podia ser mais gentil do que o que ela tinha conhecido. Quando o chuveiro finalmente desligou, Larissa saiu enrolada na toalha com passos tímidos, ainda segurando o cobertor que tinha apoiado no chão. O rosto dela estava mais limpo, mas a expressão continuava carregada de incerteza, como se não confiasse completamente naquela nova realidade. Eduardo percebeu que a toalha parecia grande demais no corpo pequeno dela, e isso reforçou a urgência de conseguir roupas adequadas. Ele buscou uma camiseta simples e um moletom que encontrou no armário, as menores peças que tinha, e entregou a ela com cuidado. Eram grandes demais, mas serviam. Por enquanto, Larissa agradeceu apenas com um aceno leve, quase imperceptível, e se vestiu rápido, como alguém acostumado a não tomar tempo de ninguém. Quando voltou para a sala, ela caminhou devagar, tentando se acostumar com a sensação estranha de estar limpa e aquecida. Eduardo percebeu isso e entendeu que ainda havia um longo caminho até que ela conseguisse relaxar de verdade naquele espaço. Com os dois já mais acomodados no ambiente, Eduardo percebeu que precisava pensar no próximo passo: alimentação. Ele pediu comida por aplicativo, escolhendo opções que achou mais adequadas para uma criança, mesmo sem saber exatamente o que ela gostava. Enquanto esperavam, Larissa sentou na ponta do sofá, quase sem encostar nas costas, como se estivesse sempre pronta para levantar e sair correndo caso alguém mudasse de ideia. O cobertor continuava sobre o colo dela, dobrado de forma rígida, como um objeto que dava algum tipo de segurança. Eduardo tentou imaginar há quanto tempo ela não se sentia protegida nem por 5 minutos seguidos. A postura dela dizia muito sobre o medo acumulado, sobre a sensação de instabilidade que se instala quando a vida nunca dá trégua. Ele não queria pressionar, então manteve distância física suficiente para não invadir nada, mas também ficou perto o bastante para que ela soubesse que não estava sozinha. E essa linha tênue entre presença e cuidado começou a se formar ali, quase sem que ele percebesse. Quando a comida chegou, o cheiro tomou conta do apartamento e o olhar de Larissa mudou por um breve momento, revelando uma fome que ela tentava esconder para não parecer desesperada. Eduardo serviu o prato com calma, sem fazer comentários, sem demonstrar pena, apenas oferecendo algo básico que ela não tinha há muito tempo. Ela começou a comer devagar, observando cada movimento dele, como se ainda estivesse tentando entender se podia confiar naquele homem. A cada garfada, a tensão no corpo dela diminuía um pouco, quase imperceptível, mas real. Eduardo percebeu isso e sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de estar fazendo algo que realmente importava. Não era um grande gesto, não era uma ação heróica, era só comida. Mas para ela, naquele momento, aquilo era gigantesco. E essa consciência mexeu nele de um jeito que ele não conseguiu ignorar. Depois de comer, Larissa deixou os talheres ao lado do prato com um cuidado exagerado, como se tivesse medo de parecer desrespeitosa. Eduardo percebeu que ela não levantava os olhos com facilidade, sempre observando tudo por breves segundos e depois desviando. Era como se ela estivesse tentando decifrar se aquele momento ia durar ou se era só mais uma cena passageira antes de voltar para a rua. O apartamento, silencioso e arrumado demais, parecia grande demais para ela,
como se cada espaço gritasse que ela não pertencia ali, pelo menos não ainda. Eduardo, sentado na poltrona ao lado, tentava pensar no que dizer, mas cada frase que surgia na cabeça soava ensaiada demais. Então, ele preferiu apenas estar ali, presente mesmo sem palavras. Esse silêncio compartilhado tinha um peso diferente, um peso que não afastava. Apenas mostrava que os dois estavam tentando entender como seguir em frente naquela situação que nenhum dos dois tinha planejado. A noite avançou e o cansaço começou a aparecer no rosto de Larissa. Ela piscava devagar, tentando se manter acordada, como se achasse que dormir significaria perder tudo aquilo que tinha acabado de receber. Eduardo percebeu isso e buscou novamente o cobertor, estendendo-o com um cuidado quase instintivo sobre as pernas dela. Ele apontou para o quarto de hóspedes de maneira discreta, sem impor nada, apenas oferecendo um lugar onde ela pudesse descansar de verdade. Larissa demorou alguns segundos antes de se levantar, segurando o cobertor contra o peito, como fazia desde que chegou. Caminhou até o quarto com passos curtos, olhando o ambiente como se estivesse entrando em território estranho demais para acreditar. Eduardo apagou a luz do corredor, mas ficou por perto, atento a qualquer sinal. Era impressionante como, em tão pouco tempo, a presença daquela criança tinha reorganizado completamente a forma como ele se movimentava dentro da própria casa. Dentro do quarto, Larissa ficou alguns segundos parada perto da cama, observando tudo como se não tivesse certeza de que podia realmente deitar ali. A colcha branca, a almofada macia e o cheiro de limpeza formavam um cenário completamente oposto ao que ela estava acostumada. Ela tocou a borda da cama com a ponta dos dedos, como quem testa a temperatura da água antes de entrar. Eduardo percebeu a hesitação e permaneceu perto da porta, sem avançar, apenas esperando que ela entendesse que aquele espaço era seguro. Depois de alguns instantes, Larissa subiu na cama devagar, sentando primeiro, depois deitando com o cobertor apertado entre os braços. Mesmo assim, manteve os olhos abertos, como se o corpo pedisse descanso, mas a mente não soubesse confiar ainda. Eduardo desligou a luz do quarto, deixando apenas a claridade suave do corredor, para que ela não se sentisse isolada demais. A madrugada caiu sobre a cidade lá fora, e Eduardo, sentado no sofá da sala, ficou refletindo sobre o rumo inesperado que o dia tinha tomado. Ele se sentia estranho, um estranho bom, mas confuso, porque nada daquilo fazia parte do seu cotidiano cuidadosamente planejado. Ainda assim, não havia nenhum arrependimento, nenhum desconforto real. Pelo contrário, existia uma espécie de necessidade nova surgindo dentro dele, algo que não sabia explicar completamente. De tempos em tempos, ele se levantava e caminhava até o corredor, para ver se a luz suave ainda iluminava um pedacinho do quarto. O silêncio da casa, antes tão comum e automático, agora parecia ter outro peso, uma outra função. Era um silêncio acompanhado, um silêncio que mostrava que alguém dormia ali dentro. Alguém que dependia dele muito mais do que qualquer funcionário, investidor ou cliente já dependera. E isso estava mexendo com o Eduardo de um jeito profundo demais para ignorar. Horas depois, quando Eduardo decidiu checar discretamente o quarto, encontrou a porta levemente aberta. Larissa estava encolhida no canto da cama, os joelhos próximos ao peito, como se tivesse tentado dormir, mas tivesse sido vencida por algum medo antigo. O cobertor estava preso nas mãos dela, e os olhos, mesmo na penumbra, mostravam que ela não tinha conseguido descansar de verdade. Ele não disse nada, apenas se aproximou devagar e ajeitou o cobertor sobre ela, deixando a luz ainda mais suave. Larissa fechou os olhos por alguns segundos, mas voltou a abrir como se precisasse garantir que ele realmente não ia desaparecer.
Eduardo percebeu que confiança não se constrói em um dia, muito menos para uma criança que aprendeu, da forma mais dura, a não acreditar em ninguém. Mesmo assim, aquele pequeno gesto de permitir que ele se aproximasse já era uma vitória silenciosa. Quando retornou à sala, Eduardo sentiu o peso emocional do momento cair sobre ele de um jeito inesperado. Era como se, só agora, seu corpo tivesse entendido a responsabilidade que ele carregava naquele instante. Não era apenas sobre ter levado uma criança para casa. Era sobre tudo que vinha depois, sobre o que significava manter alguém seguro, alimentado, cuidado. Essa noção, tão simples e tão grande ao mesmo tempo, fez com que ele se sentasse de novo no sofá e respirasse fundo, tentando organizar pensamentos que nunca precisou ter antes. A cidade lá fora seguia barulhenta, viva, indiferente ao que acontecia naquele apartamento. Mas ali dentro, algo tinha mudado de forma irreversível. E apesar da incerteza, Eduardo sentiu que não queria voltar para o mesmo vazio que ocupava antes. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho dentro da própria casa. Algum tempo depois, quando o relógio já marcava bem além da madrugada, Eduardo ouviu um som baixo vindo do quarto. Não era choro, nem algo alarmante. Era só o barulho sutil de alguém se mexendo na cama, tentando encontrar uma posição que fizesse o corpo finalmente relaxar. Ele caminhou até a porta com cuidado e viu Larissa deitada de lado, mas ainda abraçada ao cobertor com força, como se o tecido fosse a única garantia de estabilidade naquele ambiente novo. A respiração dela estava mais lenta, mas ainda irregular, como se lutasse contra pensamentos que não sabia afastar. Eduardo não entrou, não falou nada, só permaneceu ali por alguns instantes, observando aquela pequena tentativa de descanso. Era impressionante perceber que, mesmo em silêncio, aquela criança tinha o poder de bagunçar tudo que ele acreditava sobre sua própria vida. Ele voltou para a sala e abriu as cortinas, deixando que a luz fraca da cidade entrasse. São Paulo, vista daquele ângulo e naquela hora, parecia uma outra cidade, menos agressiva, menos caótica, quase acolhedora. Eduardo ficou ali por alguns minutos, olhando para os prédios e pensando em como aquilo tinha perdido o significado há algum tempo, sem que ele tivesse percebido. Agora, porém, havia uma sensação nova surgindo, um tipo de propósito que não tinha nada a ver com metas, lucros ou expansão. Era algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil: cuidar de alguém. Ele não fazia ideia do que o dia seguinte traria, mas pela primeira vez não se sentia paralisado pelo futuro. A presença de Larissa tinha acendido alguma coisa que ele não sabia nomear, mas que reconhecia como necessária. Quando finalmente decidiu tentar descansar, Eduardo apagou as luzes e se deitou no sofá, sem sequer considerar a possibilidade de ocupar seu próprio quarto. Era como se ele quisesse ficar mais perto do corredor, por precaução, caso Larissa acordasse assustada ou precisasse de algo. O sofá não era exatamente confortável para dormir, mas naquele momento isso parecia irrelevante. O corpo relaxava devagar, enquanto a mente ainda trabalhava, tentando dar sentido aos acontecimentos das últimas horas. Ele lembrava do olhar dela no restaurante, do jeito que segurou o garfo, com medo de ser punida por comer demais, e aquilo o atingia de novo, com a mesma força. Era estranho perceber que uma criança que ele nem conhecia tinha despertado nele um instinto tão forte de proteção, um instinto que ele nem sabia que existia. Aos poucos, o cansaço venceu e ele acabou adormecendo, mesmo sem perceber. Não se passaram muitas horas até que Eduardo acordasse com um som suave vindo do corredor. Passos pequenos, cuidadosos, quase imperceptíveis. Ele abriu os olhos devagar e viu Larissa parada perto da parede, como se estivesse decidindo se deveria chamá-lo ou se deveria voltar para o quarto. Ela parecia assustada, mas não desesperada.
Era mais como alguém que ainda não sabia se pedir ajuda era permitido. Eduardo se levantou devagar, sem movimentos bruscos, e apenas fez um gesto com a cabeça, indicando que estava tudo bem. Esse simples gesto pareceu aliviar algo nela, porque os ombros relaxaram um pouco. Ela não falou nada, apenas ficou ali por mais alguns segundos antes de se aproximar um pouco mais da sala, como se quisesse ter certeza de que ele estava realmente ali. E naquele instante, Eduardo percebeu que a madrugada ainda não tinha terminado. Mas o dia deles, de alguma forma, já estava começando de novo. Ainda meio sonolento, Eduardo percebeu que Larissa não estava com medo dele. Estava com medo da situação inteira. Era como se o corpo dela estivesse sempre preparado para alguma coisa dar errado. Ele se lembrou de histórias que já tinha ouvido, de crianças que demoravam muito para conseguir dormir em lugares seguros, porque o cérebro levava tempo para entender que não precisava mais se defender o tempo todo. Sem fazer nenhum movimento brusco, ele apontou para a cozinha, oferecendo a ideia de beberem água juntos, algo simples, quase simbólico. Larissa hesitou, mas acabou seguindo. Ela caminhava devagar, com aquele passo leve de quem tenta não atrapalhar ninguém. E mesmo sem troca de palavras, aquele pequeno deslocamento pela casa trouxe uma sensação estranha de cotidiano, como se algo normal estivesse começando a se formar ali, sem que os dois percebessem claramente. Na cozinha, Eduardo serviu água em um copo pequeno e deixou sobre a mesa sem empurrar na direção dela, apenas deixando ali como uma opção. Larissa se aproximou com cautela e segurou o copo com as duas mãos, como se tivesse medo de derrubar. Bebeu devagar, apoiando o cotovelo na mesa por um instante, e aquilo mostrou o quanto ela estava exausta. Eduardo a observou, tentando entender qual gesto seria o mais acolhedor naquele momento, mas decidiu manter a simplicidade. Depois que ela terminou a água, ficou ali parada, olhando para o chão, como se tentasse adivinhar o que deveria fazer em seguida. A madrugada avançava, mas o ambiente parecia tranquilo de uma forma diferente, quase íntima, e Eduardo percebeu que, mesmo sem conversar muito, os dois estavam começando a se sincronizar dentro daquele novo cenário que ninguém tinha planejado. Quando terminaram de beber água, Larissa ficou parada perto da mesa, claramente sem saber se deveria voltar para o quarto ou ficar ali. Era como se cada decisão simples exigisse dela uma leitura cuidadosa do ambiente, um hábito que provavelmente nasceu da necessidade de sobreviver. Eduardo percebeu isso e apenas apontou com um gesto suave para o corredor, indicando que ela podia voltar a descansar. Mas ele não fez isso de forma apressada. Deu tempo, esperou a reação dela, e Larissa finalmente começou a caminhar de volta ao quarto. Antes de entrar, ela olhou rapidamente para trás, como se quisesse confirmar que ele não desapareceria enquanto ela dormia. Essa troca silenciosa dizia mais do que qualquer conversa poderia dizer naquele momento. Era como se ambos estivessem tentando aprender uma linguagem nova, feita de gestos pequenos e cuidados. Quando Larissa voltou para o quarto, Eduardo ajeitou novamente o cobertor sobre ela, sem tocar diretamente, apenas garantindo que estivesse confortável. Dessa vez, ela fechou os olhos mais rápido, embora ainda segurasse o tecido com firmeza. Eduardo apagou a luz do corredor, deixando apenas uma fresta de claridade vinda da janela da sala. Ele voltou para o sofá, mas percebeu que já não sentia a mesma inquietação de antes. Algo dentro dele estava mais calmo, mesmo que o cenário ainda fosse completamente novo. A responsabilidade continuava enorme, mas agora vinha acompanhada de uma sensação estranha de propósito, como se aquela madrugada tivesse reorganizado prioridades que ele nem sabia que estavam bagunçadas. No silêncio que tomou conta da casa, ele finalmente conseguiu relaxar um pouco, entendendo que aquela pequena vida agora fazia parte da sua, mesmo que nenhum dos dois soubesse exatamente como isso aconteceria dali para frente.
O amanhecer começou a iluminar a cidade lá fora quando Eduardo acordou novamente. Dessa vez, não por um barulho específico, mas por aquela sensação estranha de estar alerta mesmo enquanto dormia. Ele se levantou devagar e caminhou até o corredor, onde a casa ainda estava silenciosa. Olhou pela fresta da porta e viu Larissa dormindo de verdade pela primeira vez desde que chegou. O corpo estendido, a respiração mais tranquila, o cobertor solto sobre ela. Era um contraste enorme em relação à criança tensa e encolhida que ele tinha encontrado horas antes. Ver aquilo deu a ele um alívio inesperado, como se aquele simples descanso fosse uma prova de que, mesmo sem saber exatamente o que estava fazendo, alguma coisa tinha dado certo. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que talvez estivesse preparado para assumir aquela responsabilidade. Não porque era fácil, mas porque, estranhamente, fazia sentido. Ele foi até a cozinha e começou a preparar algo simples para o café da manhã, mesmo sem ter prática nenhuma com isso. Era quase engraçado observar a si mesmo tentando descobrir onde ficavam as coisas, como usar a cafeteira de um jeito menos automático e até como escolher algo que pudesse agradar uma criança que ele mal conhecia. O clima da manhã era diferente do da noite anterior, menos carregado, menos tenso, como se o apartamento inteiro tivesse respirado junto com Larissa enquanto ela dormia. Eduardo se pegou pensando no que viria depois, nos ajustes que teria que fazer, nas conversas que inevitavelmente surgiriam. Mas naquele momento, a preocupação maior era só não fazer barulho suficiente para acordá-la antes da hora. Ele estava descobrindo, sem grandes declarações, que cuidar de alguém era feito desses detalhes pequenos, quase invisíveis, que moldam uma rotina real. Quando Larissa acordou, demorou alguns segundos para entender onde estava. O quarto silencioso, a cama macia e o cheiro de comida vindo da cozinha criavam um ambiente que parecia bom demais para ser real. Ela se sentou devagar, segurando o cobertor por hábito, e olhou ao redor como quem tenta se certificar de que não foi expulsa enquanto dormia. Ao ouvir passos na sala, ficou por um instante completamente imóvel, como se estivesse esperando algum tipo de advertência. Mas a voz calma de Eduardo chamando pelo nome dela, sem pressão, sem urgência, fez com que a tensão diminuísse um pouco. O corpo dela ainda mostrava sinais de medo, mas os olhos traduziam curiosidade, como se estivesse prestes a descobrir um novo tipo de manhã, diferente de todas as outras que viveu nas ruas. Ela caminhou até a cozinha devagar, como se cada passo precisasse ser autorizado pelo ambiente. Eduardo estava terminando de organizar a mesa, tentando deixar tudo o mais simples e acolhedor possível. Não era um café da manhã perfeito, longe disso, mas era sincero. Larissa parou na porta por alguns segundos, observando a cena com aquele olhar atento de quem aprendeu a analisar tudo antes de se aproximar. Quando finalmente sentou, ficou com as mãos no colo, esperando algum sinal de que podia começar a comer. Eduardo apenas assentiu com a cabeça e ela pegou o pão devagar, como se estivesse manipulando algo delicado. A atmosfera era tranquila, mas carregada de significado. Era a primeira vez, em muito tempo, que ela vivia uma manhã sem correr, sem pedir, sem fugir. E Eduardo percebeu que aquele momento simples já dizia mais sobre a transformação de ambos do que qualquer gesto grandioso poderia dizer. Enquanto comiam, Eduardo percebeu que Larissa observava tudo com uma espécie de vigilância silenciosa, como se ainda estivesse tentando entender quais eram as regras daquela casa. Cada vez que ele levantava a mão para pegar algo na mesa, ela dava um leve sobressalto, quase imperceptível, mas suficiente para mostrar o quanto estava acostumada a ambientes imprevisíveis. Eduardo, percebendo isso, diminuiu ainda mais os movimentos, fazendo tudo de forma calma e previsível, para que ela não se assustasse. Aquele café da manhã poderia ser visto como algo comum para qualquer pessoa, mas para os dois
era quase simbólico. Ele estava tentando aprender a ser alguém que ela pudesse confiar, e ela estava tentando perceber se aquele lugar realmente era seguro. Aos poucos, o clima ganhou uma leveza discreta, como se a rotina estivesse começando a se formar ali, no meio de duas vidas completamente diferentes. Depois do café, Eduardo percebeu que precisava resolver o problema mais imediato: roupas. A camiseta e o moletom que ela usava ainda ficavam grandes demais, e ele não queria que ela passasse mais um dia assim. Sem saber exatamente como abordar o assunto, apenas perguntou se ela topava sair um pouco mais tarde. Larissa não respondeu de imediato. Olhou para o chão, depois para ele, tentando decifrar se aquilo era uma pergunta verdadeira ou um teste. Quando assentiu com a cabeça, foi um gesto pequeno, mas cheio de significado. Eduardo sentiu um alívio silencioso. Não porque ela tinha concordado, mas porque estava começando a responder às coisas de forma menos tensa. Ele percebeu que, antes de qualquer plano mais complexo, tudo o que precisava fazer naquele dia era continuar avançando devagar, respeitando o ritmo dela e tentando ser constante o suficiente para que ela começasse a acreditar que não seria descartada de uma hora para outra. Antes de saírem, Eduardo percebeu que precisava pensar em algo básico, mas importante: higiene pessoal. Ele separou uma escova de dentes nova, sabonete infantil que havia pedido com a entrega da noite anterior e uma toalha menor, já imaginando que ela poderia se sentir mais confortável com algo do tamanho dela. Quando entregou os itens, Larissa os segurou como se fossem objetos valiosos demais para usar, como se não tivesse certeza de que realmente eram para ela. Eduardo apenas indicou o banheiro com um gesto, deixando claro que não havia pressa. A menina caminhou até lá devagar, como se estivesse pisando em um território delicado. O tempo que ela passou lá dentro foi curto, mas suficiente para ele perceber que pequenos rituais assim teriam um impacto enorme na forma como ela começaria a se ver naquele novo ambiente. Era como se cada gesto simples estivesse reconstruindo algo que a vida tinha arrancado muito cedo. Quando ela saiu do banheiro, ainda usando as roupas improvisadas, Eduardo percebeu uma mudança sutil. Os ombros estavam um pouco menos tensos e o olhar dela parecia mais atento do que desconfiado. Não era uma transformação milagrosa, nem perto disso, mas era o tipo de avanço que só quem observa com cuidado consegue notar. Ele então pegou sua carteira, guardou o celular no bolso e perguntou com calma se ela estava pronta para sair. Larissa assentiu, segurando o cobertor dobrado. Não como proteção imediata, mas como algo que trazia familiaridade. A cena era simples, mas carregada de significado. Dois desconhecidos que em menos de um dia estavam começando a andar lado a lado, como se tentassem juntos descobrir como construir uma rotina que fizesse sentido. E Eduardo sentiu, naquele instante, que aquele dia ainda tinha muito a mudar na vida dos dois. Ao sair do prédio, Eduardo percebeu como Larissa imediatamente ficou mais alerta. O movimento da rua, as pessoas passando rápido, os barulhos dos carros, tudo fazia com que ela se aproximasse um pouco mais dele, como se aquela imensidão de estímulos a deixasse vulnerável. Eduardo diminuiu o ritmo da caminhada, ajustando inconscientemente seus passos aos dela. Era visível que ela não estava acostumada a andar ao lado de alguém que não puxava seu braço ou mandava acelerar o passo. O sol da manhã deixava a cidade menos pesada, mas para Larissa, cada esquina parecia um desafio. Ela olhava para as vitrines com um misto de curiosidade e receio, como se nunca tivesse tido tempo de observar essas coisas antes. E Eduardo, mesmo sem falar muito, sentia que estava entrando em um tipo de responsabilidade que não se resumia a apenas protegê-la fisicamente. Era também sobre ajudá-la a aprender a existir em um mundo que nunca a acolheu.
O shopping mais próximo ainda estava abrindo quando eles chegaram, e isso deixou o ambiente menos caótico. Larissa segurou o cobertor dobrado contra o peito o tempo todo, como se aquilo fosse uma âncora emocional. Eduardo escolheu uma loja infantil logo na entrada, mas percebeu que só o ato de entrar já deixava a menina desconfortável. Ela parou na frente da porta como se estivesse prestes a cometer algo errado. Ele então deu um passo à frente, mostrando que estava tudo bem, e só assim ela o acompanhou. Lá dentro, a quantidade de cores, tamanhos e modelos parecia ser demais para ela processar de uma vez. Eduardo percebeu isso na hora e decidiu não transformar aquilo em uma escolha complicada. Pegou algumas peças mais simples e levou até ela para ver se serviam. Larissa observava tudo com um cuidado silencioso, ainda tentando entender por que alguém estava comprando coisas para ela sem pedir nada em troca. A funcionária da loja tentou ser simpática, mas Larissa se encolheu um pouco quando ouviu a voz dela mais de perto. Não era medo específico da pessoa, era reflexo de alguém acostumado a receber bronca por tocar no que não devia. Eduardo percebeu isso de imediato e, com uma postura tranquila, assumiu o controle da situação, evitando que a atendente ficasse fazendo perguntas demais ou tentando puxar conversa direta com a menina. Ele selecionou algumas roupas básicas, calças confortáveis, camisetas simples, um casaco leve e um par de tênis resistente. Quando entregou as peças para que Larissa experimentasse, ela hesitou, como se estivesse tentando entender se aquilo tudo realmente era para ela. O olhar dela para o provador era quase de culpa, como se entrar ali fosse um privilégio que não merecia. Eduardo não apressou nada, apenas disse, com um gesto suave, que estava tudo bem. E aos poucos ela entrou, ainda apertando o cobertor contra o peito. Alguns minutos depois, ela saiu do provador vestindo uma das roupas novas, ainda segurando a barra da camiseta como quem tenta se acostumar com a sensação de algo limpo e confortável no corpo. A mudança era discreta, mas real. Ela parecia menor dentro de roupas que finalmente serviam, mas ao mesmo tempo parecia mais criança do que nas roupas rasgadas da noite anterior. Eduardo notou o jeito como ela olhava para os próprios pés, agora dentro de um tênis que amarraram para ela, quase como se temesse sujar algo bonito demais. Ele perguntou com um aceno se estava confortável e Larissa respondeu com um simples movimento de cabeça, um gesto mínimo, mas carregado de confiança nascente. Naquele instante, Eduardo percebeu que comprar roupas não era apenas suprir uma necessidade física. Era um passo simbólico, quase invisível, que mostrava que ela começava a se enxergar diferente do que a vida tinha mostrado até ali. Depois de escolher as roupas, Eduardo levou Larissa até a seção de itens básicos, como meias, escova de cabelo e uma mochila pequena. Ele percebeu que ela observava tudo como quem tenta entender por que alguém gastaria dinheiro com coisas para ela. Cada item colocado na cesta parecia deixá-la mais confusa do que animada, porque aquilo não combinava com a lógica de sobrevivência que ela tinha aprendido. Em certo momento, ela até tentou devolver uma das meias para a prateleira, achando que era demais. Eduardo apenas colocou de volta na cesta sem reclamar, sem rir, sem diminuir o gesto dela. Era assim que ele estava aprendendo a se comunicar com ela, na suavidade, na constância, na paciência. E cada pequena reação dela, um olhar prolongado, um movimento tímido de cabeça, mostrava que aquele cuidado estava começando a atravessar a barreira enorme que a vida tinha construído entre ela e qualquer forma de afeto. No caixa, quando a funcionária começou a registrar as compras, Larissa ficou imóvel, como se estivesse esperando alguém surgir para impedir a saída deles. Olhava para os lados com atenção, quase antecipando uma interrupção brusca. Eduardo notou o comportamento e ficou ao lado dela, não falando nada, mas deixando claro que estava ali e que nada ia acontecer.
A funcionária lançou um sorriso automático, mas Larissa não reagiu. Não por falta de educação, mas porque ainda não sabia como responder a gentilezas simples. Quando saíram da loja, o contraste entre o ambiente movimentado do shopping e o silêncio cuidadoso da menina era forte. Mas Eduardo percebeu algo novo. Ela dava um passo meio milímetro mais próximo dele do que antes. Não era dependência, não era apego imediato. Era só um sinal pequeno, discreto, de que aquele vínculo estava começando a se formar de verdade. No caminho de volta para o apartamento, Larissa segurava a sacola pequena com as novas roupas, mas fazia isso com extrema delicadeza, como se tivesse medo de amassar ou estragar algo que não sabia se realmente merecia. Eduardo caminhava ao lado dela, atento a cada reação, percebendo como o ritmo dos passos dela mudava conforme a rua ficava mais cheia ou mais barulhenta. Em alguns trechos, ela diminuía o passo, quase colando no muro, e ele naturalmente acompanhava, sem fazer comentários. Era como se os dois estivessem aprendendo uma coreografia improvisada, onde cada gesto era guiado por respeito e cuidado. Quando se aproximaram do prédio, Larissa olhou para cima e respirou fundo, como se ainda não acreditasse que aquele lugar realmente a receberia de volta. E Eduardo, vendo aquele gesto pequeno, entendeu que acolher alguém é muito mais do que abrir uma porta. É mostrar, repetidas vezes, que ela pode entrar sem medo. Dentro do apartamento, Larissa colocou as sacolas no chão com cuidado exagerado, como se fossem frágeis. Eduardo pediu que ela deixasse tudo ali por enquanto e fosse até o quarto experimentar as roupas com calma. Ela obedeceu sem questionar, caminhando devagar, quase em câmera lenta. Alguns minutos depois, saiu usando uma das roupas novas, um moletom claro e uma calça confortável. O contraste era marcante, não porque ela parecia arrumada, mas porque pela primeira vez ela se parecia com uma criança que não estava em alerta máximo. Eduardo percebeu o modo como ela puxou a manga do moletom, testando a textura, checando se era realmente dela. E aquele movimento tão simples parecia dizer tudo. Ela estava começando a se permitir ocupar aquele espaço, mesmo que ainda carregasse o peso de anos de desconfiança. Era um avanço pequeno, mas real. Depois de organizar as roupas no armário, Eduardo percebeu que Larissa parecia cansada. Novamente, mas não de sono. Era um cansaço emocional. Aquele tipo que aparece quando o corpo finalmente relaxa depois de muito tempo em alerta. Ela se sentou no sofá, segurando a barra do moletom como se aquilo ajudasse a mantê-la presente. O apartamento estava silencioso, mas agora era um silêncio mais leve, menos tenso. Eduardo se aproximou com cuidado e deixou ao lado dela uma garrafinha de água e um pacote pequeno de biscoitos, sem fazer nenhum discurso sobre isso. Larissa olhou para os itens, depois para ele, e fez um aceno quase imperceptível de agradecimento. Aquele gesto simples, tão tímido, carregava mais confiança do que qualquer palavra. Era possível ver que ela estava se permitindo respirar dentro daquele espaço, mesmo que ainda carregasse medo de perder tudo de um momento para o outro. Com o ambiente mais tranquilo, Eduardo sentou na poltrona próxima, sem se aproximar demais para não pressioná-la. Ele começou a trabalhar no notebook, mas de um jeito diferente do habitual. Não estava mergulhado no mundo corporativo, nem obcecado com números. Apenas respondia algumas mensagens enquanto mantinha parte da atenção nela. Larissa observava o movimento das teclas com curiosidade discreta, como se fosse um universo totalmente novo. Em alguns momentos, desviava o olhar para a janela, encarando os prédios altos como quem tenta entender onde está no mundo. A postura dela ainda era retraída, mas menos rígida do que na noite anterior. E Eduardo, percebendo essa mudança, sentiu um tipo de alívio silencioso. Não porque tudo estivesse resolvido,
mas porque pela primeira vez o apartamento parecia um pouco menos vazio, como se estivesse começando a ganhar vida de um jeito que ele nem sabia que faltava. Depois de algum tempo, Larissa começou a explorar o apartamento com passos lentos, quase como quem está testando o terreno antes de confiar nele. Ela tocava os móveis com a ponta dos dedos, observava os quadros nas paredes e caminhava devagar até a varanda, sempre mantendo uma distância segura, como se ainda tivesse medo de ser repreendida. Eduardo não interferiu, só acompanhava com o olhar, respeitando o ritmo dela. A curiosidade que surgia no rosto da menina era diferente daquela curiosidade típica de uma criança. Era uma curiosidade cheia de cautela, como se cada descoberta precisasse ser autorizada pelo passado difícil que ela carregava. Mesmo assim, havia algo novo ali, uma faísca pequena, mas real, de encantamento. Era a primeira vez em muito tempo que ela tinha espaço para simplesmente olhar, sem pressa, sem medo imediato, sem necessidade de fugir. Quando se aproximou da varanda, Larissa ficou parada diante do vidro, encarando a vista da Paulista como se estivesse observando outro planeta. Para ela, aquela imagem, carros pequenos lá embaixo, prédios enormes por todos os lados, gente apressada, parecia uma pintura distante, algo que não combinava com a vida que levava até o dia anterior. Eduardo ficou alguns passos atrás, respeitando o momento. Ele viu o jeito como ela apertou o cobertor contra o peito, não por insegurança, mas por hábito, como se aquilo fosse a única conexão física com o que restava do mundo antigo. A luz da manhã refletia no rosto dela e mostrava um lado que ele ainda não tinha visto, o lado da esperança silenciosa, aquela que aparece quando alguém começa a perceber que talvez exista um lugar no mundo onde ela não é tratada como um estorvo. Depois de alguns minutos em silêncio na varanda, Larissa voltou para dentro com passos lentos, como se ainda estivesse absorvendo tudo o que tinha visto. Eduardo percebeu que ela parecia menos fechada, como se aquela breve observação da cidade tivesse aberto um espaço pequeno de curiosidade dentro dela. Ele perguntou com um gesto simples se ela queria guardar as novas coisas no quarto e ela concordou com a cabeça, segurando a sacola com mais firmeza dessa vez. Caminhar pelo corredor já não parecia tão assustador para ela. Ainda havia cautela, mas também havia uma confiança tímida surgindo. Quando entrou no quarto, começou a guardar as roupas do jeito dela, dobrando com um cuidado quase exagerado. Eduardo observou a distância e percebeu que cada ação ali tinha um peso emocional enorme. Não eram só roupas sendo organizadas, era um pedaço de vida sendo recolocado no lugar. Quando terminou, Larissa ficou parada no meio do quarto, olhando em volta como se estivesse tentando entender se aquilo realmente era para ela. Um espaço limpo, arrumado, seguro. Então, com um movimento hesitante, sentou na cama e passou a mão pelo cobertor dobrado ao lado, como alguém que ainda não sabe muito bem como ocupar conforto. Eduardo se aproximou um pouco e disse, com um gesto, que ela podia descansar se quisesse. Ela não deitou, mas relaxou os ombros pela primeira vez naquele dia, como se finalmente acreditasse que não seria retirada dali de forma brusca. O silêncio entre os dois não era mais tenso. Agora tinha algo mais leve, quase familiar, como se o apartamento começasse a aprender a acomodar duas vidas ao mesmo tempo. Eduardo sentiu uma sensação profunda de que aquele dia, que tinha começado de forma tão improvável, estava reconstruindo algo dentro dele também. Pouco tempo depois, Larissa levantou da cama e voltou para a sala, como se não quisesse ficar longe por muito tempo daquele novo ponto de referência que ela começava a associar à segurança. Eduardo estava terminando algumas tarefas no notebook, mas fechou a tela assim que percebeu a presença dela. Não foi um gesto dramático, foi natural, quase intuitivo, como quem entende que a prioridade ali mudou. Larissa sentou no sofá novamente.
dessa vez deixando as pernas balançarem levemente. Um movimento infantil que ela não tinha feito em nenhum momento até então. Era como se aquela postura espontânea mostrasse que uma parte dela, mesmo bem pequena, estava começando a se permitir ser criança de novo. Eduardo observou isso com um tipo de alívio silencioso. Não porque tivesse resolvido algo, mas porque percebeu que ela estava, aos poucos, se desligando da tensão constante que carregava desde o momento em que entrou no restaurante. Com a tarde já chegando perto, Eduardo decidiu preparar algo simples para o almoço. Ele não era bom na cozinha, mas queria evitar pedir comida de novo, como um esforço simbólico de criar uma rotina mais caseira para os dois. Enquanto cortava alguns ingredientes, percebeu Larissa observando tudo da mesa, apoiando os braços no tampo e inclinando o rosto de um jeito curioso. Era uma cena comum, mas para ela parecia completamente nova. Alguém cozinhando perto dela sem brigar, sem pressa, sem caos. De vez em quando, Eduardo olhava para ela e via como o corpo dela relaxava um pouco mais a cada minuto. Aquela normalidade simples que tantas pessoas vivem sem notar parecia um presente imenso para uma criança que passou tanto tempo lutando contra o mundo. E ele entendeu, com uma clareza calma, que parte da transformação que estava acontecendo ali não vinha só dele, vinha também daquela menina que, mesmo traumatizada, tinha uma força silenciosa que reorganizava tudo ao redor. Quando o almoço ficou pronto, Eduardo colocou tudo na mesa de uma forma simples, mas cuidadosa. Larissa olhou para os pratos com aquela mesma mistura de desejo e cautela que ele já começava a reconhecer como parte da história dela. Ela esperou um sinal, como sempre fazia, antes de começar a comer. Eduardo deu um aceno leve e ela finalmente se serviu, mas com movimentos lentos, como se ainda tivesse medo de exagerar. Aos poucos, a fome falou mais alto e ela começou a comer de maneira mais natural. Ele observava não para vigiar, mas para entender os ritmos dela. Era impressionante como uma refeição podia carregar tanta história por trás. Naquele momento, em meio a garfadas silenciosas, Eduardo percebeu que o vazio que sentia há anos dentro de si estava começando a ser preenchido de uma forma inesperada. Não por conquistas, não por dinheiro, mas por algo muito mais simples e humano. Depois do almoço, eles ficaram alguns minutos sentados à mesa, sem a pressa habitual que marcava a rotina de Eduardo. Larissa observava a cozinha com atenção, talvez tentando memorizar um espaço que agora começava a fazer parte do seu novo mundo. Eduardo ofereceu ajuda para ela lavar as mãos, e ela aceitou sem hesitar. Um gesto pequeno, mas que mostrava como a confiança estava crescendo sem que nenhum dos dois precisasse nomear isso. Ele percebeu que tudo ali estava acontecendo em camadas, de forma lenta, orgânica, como se cada ação cotidiana estivesse reconstruindo algo dentro dela, e sem perceber, também reconstruía algo nele. Foi ali, naquele momento comum e silencioso, que ele entendeu que aquele dia tinha mudado a direção da sua vida. Não de forma dramática, mas de forma profunda o suficiente para não ter mais retorno. Depois de algum tempo, Larissa voltou para a sala e se acomodou no sofá. Dessa vez, sem a hesitação que marcou a manhã toda. Ela sentou com as pernas cruzadas, apoiando o cobertor no colo, mas de um jeito menos defensivo e mais confortável. Eduardo percebeu essa mudança sutil, esse relaxamento que só acontece quando o corpo finalmente acredita que está seguro. Ele ligou a televisão em um volume baixo, passando pelos canais até encontrar algo leve, sem violência, sem barulho demais. Larissa observava a tela com curiosidade, mas também olhava para ele repetidamente, como se estivesse tentando entender se podia realmente desfrutar daquele momento simples. Eduardo não forçou conversa, só deixou o ambiente respirar, dando espaço para que ela se acostumasse com a ideia de uma tarde normal.
algo que talvez ela nunca tivesse vivido antes. O clima era tranquilo, quase doméstico, e isso despertou nele uma sensação de pertencimento que ele nem sabia que sentia falta. Mais tarde, Larissa começou a demonstrar um tipo de energia diferente, não agitada, mas aquela energia tímida de criança que finalmente começa a se sentir confortável em um lugar. Ela se levantou do sofá e começou a andar pela sala de novo, mas desta vez com outra postura, menos rígida, mais curiosa. Tocou alguns objetos, analisou detalhes do ambiente, olhou para a estante de livros como se fosse um tesouro distante. Eduardo observava de longe, percebendo que aquele comportamento era sinal de que ela estava começando a explorar, não por medo, mas por interesse. Essa diferença, tão pequena para qualquer pessoa de fora, era gigantesca para alguém com o histórico dela. Era como se, naquele dia, Larissa estivesse vivendo pela primeira vez a experiência básica de se sentir parte de um ambiente estável. E Eduardo percebeu que estava testemunhando algo raro, a reconstrução silenciosa de uma infância que tinha sido interrompida cedo demais. Enquanto Larissa explorava a sala, Eduardo percebeu que ela parava de vez em quando para olhar para a porta de entrada, como se precisasse checar constantemente se ainda estava permitida ali. Esse hábito, repetido de forma quase inconsciente, dizia muito sobre o tipo de vida que ela teve antes daquele dia. Ele não comentou nada, mas anotou mentalmente que aquela insegurança não desapareceria rápido. E tudo bem. Cada comportamento era uma pista sobre como ajudá-la a se sentir mais estável. Em determinado momento, Larissa se aproximou de um porta-retratos na estante e observou a foto de Eduardo ainda jovem, ao lado do irmão. Ela tocou levemente a moldura, como quem tenta entender o conceito de história familiar. Eduardo viu isso e sentiu um aperto no peito, não de tristeza, mas de percepção. Aquela menina estava entrando em um espaço cheio de memórias que não eram dela. E mesmo assim, estava tentando navegar por aquela nova realidade com o máximo de cuidado possível. Percebendo que ela parecia interessada nos objetos da estante, Eduardo pegou um livro infantil que tinha guardado há anos, deixado por uma visita antiga, e o colocou sobre a mesa. Larissa olhou para o livro com um misto de curiosidade e receio, aproximando-se devagar. Ela passou os dedos pela capa sem abrir, como se estivesse tentando entender se aquilo era mesmo para ela. Eduardo, percebendo a dúvida, apenas empurrou o livro na direção dela de forma sutil, sem pressionar. Ela então abriu a primeira página, encarando as ilustrações com um olhar tão concentrado que parecia tentar decifrar um código secreto. Não havia pressa, não havia barulho, só uma criança, tentando se reconectar com uma parte de si mesma que talvez estivesse adormecida há anos. E Eduardo, observando aquilo, sentiu que aquele simples gesto estava preenchendo um espaço dentro dele que ele nem sabia que estava vazio. Com o livro ainda aberto nas mãos, Larissa se aproximou do sofá e se sentou devagar, como se cada movimento precisasse ser medido. Ela virou 2 páginas, sempre com cuidado, como alguém que não está acostumado a manusear algo que pode rasgar ou sujar. Eduardo percebeu quanto ela tratava tudo com delicadeza, quase como se tivesse medo de estragar qualquer coisa nova que recebesse. Ele não comentou nada, apenas deixou o espaço confortável para que ela continuasse. Aos poucos, Larissa começou a relaxar, inclinando o corpo para frente, se perdendo nas ilustrações simples do livro. Era impressionante ver como uma atividade tão comum podia se transformar em um momento tão importante para ela. E, enquanto observava, Eduardo sentiu que aquele silêncio compartilhado dizia mais sobre o vínculo que estavam construindo do que qualquer conversa longa poderia dizer. Depois de alguns minutos lendo, Larissa fechou o livro com suavidade e olhou ao redor, como se estivesse tentando decidir o próximo passo.
Ela colocou o livro sobre a mesa com cuidado exagerado e então caminhou até a janela novamente, observando a rua lá embaixo. Dessa vez, porém, ela tinha uma postura diferente, menos tensa, mais curiosa, quase como se estivesse tentando entender como aquele mundo, grande e barulhento, fazia sentido agora que ela tinha um ponto seguro onde voltar. Eduardo ficou observando de longe, percebendo como cada gesto da menina parecia uma pequena vitória contra tudo que ela tinha vivido antes. E naquele momento, ele sentiu uma certeza inesperada. Por mais que nada ali tivesse sido planejado, os dois estavam começando a formar algo que nenhum deles sabia nomear, mas que já mudava completamente o rumo daquele dia. Com o passar das horas, Eduardo percebeu que Larissa começava a demonstrar sinais de cansaço de novo, mas era um cansaço diferente daquele da noite anterior. Não era medo, nem exaustão emocional. Era simplesmente o corpo de uma criança finalmente conseguindo relaxar depois de muito tempo vivendo em alerta. Ela recostou no sofá e deixou o cobertor cair um pouco, algo que ela jamais teria feito no começo do dia. Eduardo notou esse gesto e entendeu que era um sinal claro de que ela estava começando a confiar no ambiente. Ele ofereceu um travesseiro, colocando-o ao lado dela sem falar nada. Larissa olhou para o travesseiro, depois para ele, e apenas ajeitou o corpo de um jeito mais confortável, como se estivesse testando a sensação de estar realmente segura. Era um avanço discreto, mas profundamente significativo. Enquanto ela descansava, Eduardo ficou sentado na poltrona próxima, sem retomar o notebook, sem pegar o celular, apenas presente. Era quase estranho para ele, alguém acostumado a preencher cada minuto com trabalho, simplesmente parar. Mas ali, naquele momento, parar fazia sentido. Ele observava o jeito como Larissa respirava mais profundamente, como os ombros dela estavam finalmente soltos, como a expressão deixava de ser de alerta para se tornar quase neutra. Era difícil acreditar que tudo aquilo tinha começado apenas algumas horas antes, em um restaurante onde ele costumava jantar sozinho, tentando preencher um vazio que nunca se resolvia. Agora, sem esforço, sem planos, sem objetivos grandiosos, aquele vazio estava sendo preenchido por algo muito mais simples: responsabilidade, cuidado e um tipo de conexão que ele não esperava viver. Depois de alguns minutos, Larissa abriu os olhos devagar, como se estivesse checando se tudo ainda estava no mesmo lugar. Quando percebeu que Eduardo ainda estava ali, sentado na mesma poltrona, ela relaxou um pouco mais. Era nítido que a constância dele estava fazendo diferença. Ele não desaparecia, não mudava de humor, não levantava a voz. Essa previsibilidade, tão comum, para muita gente parecia ser totalmente nova para ela. Larissa sentou devagar, esfregando os olhos, e ficou em silêncio por alguns instantes, observando o ambiente ao redor como se estivesse tentando confirmar que tudo aquilo era real. Eduardo perguntou, com um gesto simples, se ela queria comer algo ou beber mais água. Ela pensou por alguns segundos e assentiu, levantando-se com mais naturalidade do que nas vezes anteriores. Era um sinal claro de que o medo estava dando espaço para uma confiança tímida, mas crescente. Na cozinha, enquanto ela comia um pedaço de fruta, Eduardo apoiou os braços no balcão e ficou apenas observando. A cena era simples, quase mundana, mas carregava um peso emocional enorme. Larissa segurava a fruta com as duas mãos, mordendo devagar, como se estivesse aproveitando algo que nunca pôde aproveitar com calma antes. O jeito como ela se comportava mostrava uma mistura curiosa de fragilidade e resistência. Uma criança que tinha vivido coisas demais, mas que ainda encontrava força para se adaptar a uma nova realidade. Eduardo sentiu um nó na garganta, mas não de tristeza. Era mais uma espécie de gratidão discreta por estar vivendo aquilo, por ter sido colocado naquela situação que parecia tão improvável e ao mesmo tempo tão certa,
Ele sabia que o caminho seria longo, cheio de ajustes, medos e desafios, mas pela primeira vez não se sentia intimidado por isso. Quando terminaram o lanche, Larissa voltou para a sala e se sentou no chão, perto da mesa de centro, como se estivesse procurando um lugar onde se sentisse estável. Ela abriu o livro novamente, mas dessa vez parecia menos assustada com a ideia de manuseá-lo. Eduardo ficou observando de longe, percebendo que cada gesto dela carregava um tipo de cautela que só quem foi machucado cedo demais desenvolve. Ainda assim, havia algo diferente ali. Aquela tarde inteira estava permitindo que ela descobrisse pequenas brechas de tranquilidade que talvez nunca tivesse experimentado. O apartamento, antes tão silencioso e impessoal, ganhava outra vida com a presença dela. Uma vida feita de passos pequenos, olhares atentos e rotina improvisada. E Eduardo entendia que nada daquilo era grandioso aos olhos do mundo, mas era enorme para eles dois. Mais tarde, quando a luz do fim de tarde começou a entrar pela janela, Larissa se aproximou da varanda novamente, mas dessa vez chamou Eduardo com um gesto tímido, quase imperceptível. Ele se levantou e caminhou até ela, tentando não parecer surpreso. Os dois ficaram lado a lado, observando a cidade lá embaixo, onde tudo parecia seguir no mesmo ritmo frenético de sempre. Larissa segurou o cobertor, mas não o apertou com força. Apenas apoiou nas mãos, como se já não precisasse dele da mesma forma. Eduardo percebeu a serenidade rara naquele momento. Não havia pressa, não havia medo explícito, não havia tensão. Era só uma criança descobrindo um pedaço de mundo a partir de um lugar seguro e um adulto descobrindo que, mesmo sem planejar nada, tinha encontrado algum tipo de propósito naquele encontro improvável. Depois de alguns minutos na varanda, Larissa apoiou o queixo no parapeito de vidro e ficou observando as luzes que começavam a acender nos prédios ao redor. A expressão dela era difícil de decifrar, mas Eduardo sentia que havia ali um tipo de paz que ela não experimentava há muito tempo. Ele a observou com discrição, sem invadir o momento. Era impressionante perceber como, em menos de um dia, aquela criança tinha atravessado tantas emoções, medo, desconfiança, cansaço, surpresa, e agora encontrava espaço para simplesmente existir. Não havia risos, não havia euforia, mas havia um silêncio confortável que falava por si. Eduardo notou que ela se apoiava mais perto dele, não encostada, mas próxima o suficiente para mostrar que estava começando a confiar. E essa proximidade, tão pequena e tão sutil, significava muito mais do que palavras. Quando voltaram para dentro, a noite já tinha tomado conta da cidade. Eduardo acendeu apenas algumas luzes, deixando o ambiente aconchegante, sem excesso de brilho. Larissa ficou no sofá, mexendo nas mangas do moletom novo, como quem testa a sensação de conforto repetidas vezes. Ela parecia mais tranquila, mas também mais pensativa, como se estivesse tentando organizar tudo que havia vivido naquele dia. Um dia que começou com rejeição e fome e terminou com acolhimento e segurança. Eduardo se sentou na poltrona ao lado, respeitando a distância, mas disponível. O silêncio entre os dois tinha mudado completamente. Antes era tenso, carregado de medo. Agora era quase familiar, como se os dois estivessem aprendendo a dividir o espaço sem precisar falar muito. Aquilo tudo era novo para ele também, mas de algum jeito fazia sentido. Com o passar dos minutos, Larissa começou a demonstrar sinais de sono novamente, mas dessa vez sem aquela tensão que marcava cada movimento dela na noite anterior. Ela esfregou os olhos com o dorso da mão e encostou o corpo no canto do sofá, como se estivesse testando se podia realmente descansar ali. Eduardo percebeu e se levantou devagar, indo até ela sem pressa. Ele pegou o cobertor que ela tanto carregou durante o dia e o colocou sobre suas pernas, de maneira natural, como se já fizesse parte da rotina deles.
Larissa olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse tentando entender aquele cuidado, e depois assentiu levemente, num gesto quase imperceptível, mas cheio de significado. Aquele pequeno movimento parecia dizer: está tudo bem. E pela primeira vez, Eduardo sentiu que ela realmente acreditava nisso. Ela levantou do sofá com passos lentos, caminhando até o quarto sem que ele precisasse convidar. Era como se, finalmente, tivesse entendido que aquele espaço era seguro e que o quarto não era apenas um lugar onde haviam colocado ela para dormir, mas um lugar onde ela podia voltar por vontade própria. Eduardo a acompanhou até a porta, deixando a luz do corredor acesa como antes. Larissa entrou, ajeitou o travesseiro, se deitou e puxou o cobertor até o peito. Ele ficou ali por alguns instantes, observando sem interferir, até que viu os olhos dela fecharem com mais calma do que em qualquer outro momento daquele dia. Não havia medo evidente, não havia dúvida explícita. Apenas cansaço e um descanso finalmente possível. Eduardo apagou parte das luzes e voltou para a sala, sentindo que aquele gesto simples representava algo enorme. De volta à sala, Eduardo se sentou no sofá e soltou um suspiro longo, como se estivesse finalmente permitindo ao próprio corpo sentir todo o impacto daquele dia. Era impressionante pensar que tudo tinha começado com um jantar solitário e agora, a poucos metros dali, uma criança dormia em segurança graças a uma decisão impulsiva que mudou completamente a direção da vida dele. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente de todos os outros que ele já tinha vivido ali. Um silêncio que carregava presença, significado e um certo tipo de paz que ele não conhecia. Eduardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia aquele vazio incômodo que o acompanhava até nos dias de maior sucesso profissional. Em vez disso, sentia uma responsabilidade calma, um propósito inesperado, quase como se tivesse reencontrado uma parte de si mesmo que estava perdida. Ele sabia que nada seria simples daqui para frente, mas pela primeira vez não tinha medo disso. Ele ficou ali por um tempo, sem fazer nada grandioso, apenas existindo naquele novo contexto. Olhou para a porta do quarto novamente e pensou em como era estranho o fato de uma criança que ele nem conhecia ter mudado tanto do que ele acreditava ser imutável em tão poucas horas. Não tinha explicações lógicas, não tinha discurso motivacional, não tinha magia. Era só a vida acontecendo de um jeito imprevisível, daqueles que pegam qualquer um desprevenido e ainda assim parecem fazer sentido imediato. Eduardo sabia que o futuro era incerto, que haveria burocracias, conversas difíceis, medos e desafios, mas naquele instante nada disso importava. O que importava era que ela estava ali, dormindo com tranquilidade pela primeira vez em muito tempo. E ele também sentia algo parecido com tranquilidade. Não plena, não perfeita, mas suficiente para marcar aquele dia como algo que ele jamais esqueceria. O cansaço finalmente começou a pesar, e Eduardo se deitou no sofá, mas sem apagar todas as luzes. Deixou uma luminária acesa, a mesma que tinha deixado durante a madrugada anterior. Não era por necessidade prática, mas por instinto, como se aquela luz discreta fosse um lembrete silencioso de que ele estava ali caso ela acordasse. Enquanto olhava para o teto, a mente repassava cada momento do dia. O restaurante, o olhar assustado dela, a desconfiança inicial, as roupas novas, o café da manhã, o livro, a tarde tranquila. Tudo parecia tão distante e tão recente ao mesmo tempo. Ele percebeu que, mesmo com toda a incerteza sobre o que viria, não queria voltar para a vida que tinha antes desse encontro. Aquela rotina solitária, silenciosa e impecavelmente organizada não fazia mais sentido. Era como se, pela primeira vez, algo real tivesse preenchido o espaço vazio que ele tentava ignorar há anos.
Enquanto tentava adormecer, Eduardo percebeu que estava experimentando um tipo de emoção diferente. Não era euforia, não era medo, não era aquela sensação artificial de conquista que vinha com novas metas batidas. Era algo mais simples, mais profundo, quase indefinido, uma sensação de pertencimento. Ele não sabia explicar por que se sentia tão conectado a uma criança que conhecia há menos de um dia, mas a realidade era que ela tinha atravessado alguma camada emocional dele que ele nem lembrava que existia. Não era uma história perfeita, não era um milagre, não era solução imediata para nada. Era só vida acontecendo de um jeito inesperado. E ele aceitando aquilo com uma maturidade que surpreendia até a si mesmo. Aos poucos, o corpo relaxou e o sono chegou. Um sono leve, mas tranquilo, como se ele tivesse encontrado um lugar interno que não visitava há muito tempo. O dia seguinte ainda não tinha começado quando Eduardo acordou por instinto e percebeu o silêncio tranquilo do apartamento. Levantou devagar e caminhou até o corredor, parando diante da porta entreaberta do quarto. Larissa dormia profundamente, abraçada ao cobertor, com uma expressão tão serena que parecia até outra criança. Não havia como explicar direito o que tinha acontecido entre eles naquele único dia. Não havia lógica, não havia fórmula, não havia nada planejado. Mas de algum jeito, tudo fazia sentido. Era como se aquela pergunta frágil que ela tinha feito no restaurante tivesse aberto uma porta que ele nem sabia que tinha dentro de si. Eduardo sabia que os dias seguintes trariam desafios, burocracias, inseguranças e conversas difíceis. Ainda assim, ali, naquele corredor silencioso, ele teve certeza de uma coisa. O que começou como um gesto impulsivo tinha se tornado uma mudança profunda para os dois. E mesmo sem entender totalmente como reuniram tanta força, ele sabia que aquela pequena vida agora fazia parte da dele e que nenhum dos dois esqueceria aquele dia.